Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começando mais uma semana aqui no Morning Show, começando mais um mês, novembro, que eu quero para mim, eu quero para você. Que seja um mês de bênção, de muita sabedoria, que o Espírito Santo venha dirigir a sua mente para que assim a sua família venha desfrutar do melhor. Eu quero entrar na sua casa nessa manhã de segunda-feira, trazendo tudo de bom que o Templo de Salomão preparou hoje aqui para abençoar a sua vida. Seja muito bem-vindo a tomar café conosco nessa mesa aqui desta segunda-feira. Hoje nós temos o prazer de receber aqui os nossos deputados pelos republicanos em São Paulo. À minha direita, o Wellington Moura, que está atualmente como presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito bom dia. Bom dia, pastor Valber. Bom dia a todos do Morning Show. Para a gente é um prazer enorme estar aqui nesse programa, nesse café da manhã aqui. Muito lindo, muito abençoado aí. E bom dia a toda a população. Gilmaci Santos, deputado estadual pelos republicanos. Seja bem-vindo ao Morning Show. Obrigado, Valber. Bom dia, Wellington, Bianca, Deise. Prazer estar com todos vocês aqui, uma alegria. Poder falar um pouquinho, né, do nosso republicano, falar um pouquinho também do nosso trabalho legislativo, explicar um pouquinho para a população como é que funciona as coisas aqui no estado de São Paulo. Fabiola, Deise, bom dia, sejam bem-vindas mais uma vez. Falei Bianca, Bom Fabiola. dia. É o Bianco, né? Porque, eu vou explicar, eu sou conhecida como a Bianca porque é a mulher do Bianco. Isso já estou acostumada. Tá Bom acostumada. dia, Fábio, bom dia, pastores. Bom Deise. E muito bom dia a você de casa, que você inicie essa segunda-feira assim como nós, com toda a animação, com toda a fé. Prepara seu cafezinho, fica com a gente até as 10 horas da manhã, porque agora, logo cedo, teremos assuntos muito importantes e relevantes para todos. Enfim, fique atento então, compartilhe essa programação. Como toda segunda e todos os dias, é claro, um programa recheado de coisa boa para você. Se você acordou meio desanimado, meio triste, meio para baixo, espera aí que a gente já vai te dar uma injeção de ânimo. Daqui a pouquinho nós teremos a leitura do versículo bíblico, também teremos a oração. Então não saia de casa antes de participar, antes de fazer as suas primícias para Deus, porque isso faz toda a diferença. Assim como também no decorrer do programa teremos testemunhos. É como eu falei, todos os dias é um programa cheio de coisas que levam você para cima, que levam você adiante e nunca para baixo, e nunca para você esmorecer, para você se entristecer. Sempre para que você venha ter fé para continuar todos os dias vencendo todas as suas batalhas. E hoje nós fizemos dupla enquete. A primeira está postada nos stories da TV Templo, você pode entrar lá e dar a sua opinião se já é momento de tirar a máscara. O Rio de Janeiro sancionou lei, também o Distrito Federal, que as pessoas ao ar livre já podem transitar sem máscara. São Paulo sendo o estado aí com mais índice de vacinação, por que ainda não tirou? Você acha que é momento de tirar a máscara ou ainda é cedo? Entra lá, deixe a sua votação, nós queremos saber se já é momento, se você se sente seguro para transitar sem máscara. E também nós colocamos uma frase de motivação, que eu quero para mim, eu quero para você. Deseja tudo de bom em novembro para o seu amigo, para a sua família, para os internautas, para o público que acompanha o Morning Show. Deixe uma frase de motivação, entra lá no nosso Instagram, @TVTemplo. O que eu quero para mim, eu quero para você. Então que você seja muito honrado, muito feliz nesse mês de novembro, porque muitas vezes a pessoa quer para ela, mas não quer para os outros, né, Fabiola? Pois é, o pessoal costuma falar assim, olha, eu te desejo o dobro daquilo que você me desejar. Isso é ótimo. Isso é boa lá para a Assembleia Legislativa, né? Te desejo o dobro que você me desejar. Olha, isso é bom, porque lá na Assembleia a coisa não é fácil, viu, rapaz? Às vezes não quer passar a perna no outro. Às vezes não, mas das vezes não há muitos desejos bons, né? Mas o Morning Show deseja bom. A gente quer para o público aquilo que nós queremos para a gente. Exato, nós queremos felicidade, queremos ficar sem máscara, não aguentamos mais, mas vamos lá. Queremos que você seja abençoado, nós queremos aquilo que nós queremos pra gente. Queremos a sua família feliz, queremos você na fé, você pra cima, com a cabeça erguida, enfrentando os problemas. Porque problemas todos temos, as dificuldades estão aí. Mas a sua fé está onde?
Porque se você olhar para a dificuldade, recuar, se você olhar para a dificuldade, se encolher, ficar com medo, deixar esses sentimentos ruins te dominarem, você não vai vencer. Então a gente deseja que você tenha fé e coragem para enfrentar as dificuldades e sair vencedor. Nós estamos ao vivo pelo Facebook Templo de Salomão. Compartilhe a transmissão nesta manhã de segunda-feira. Afinal, hoje é feriado, não é feriado? Hoje é dia útil, é ponte, está emendado o feriado? Não sei. Eu sei que a gente está aqui ao vivo nesta segunda-feira, 1º de novembro, e você pode compartilhar a programação. Daqui a pouquinho, às 7h15, nós teremos a oração. E você pode deixar lá o seu nome também, o seu pedido de oração no nosso Facebook, compartilhando como eu vou compartilhar aqui agora, dando bom dia para todo mundo. Excelente dia, excelente mês para você e a sua família. Tá aí compartilhando a tela do meu celular. Eu quero cumprimentar já o Cadu, que está lá na nossa central de atendimento. Cadu, seja bem-vindo, muito bom dia. Muito bom dia, Valber, e a toda a família topzera do Morning Show e a você que nos acompanha. Bom, hoje é segunda-feira, eu estou aqui direto da central de atendimento e eu quero dizer uma coisa para você. Quando a visão muda, a condição muda. E isso onde nós aprendemos hoje no Congresso para o Sucesso. E você que nos acompanha, que está cercado de problemas financeiros, de dívidas, não sabe mais o que fazer, estão ligando para você, te cobrando, você está, vamos dizer, se afogando no meio de tantos problemas. Quando a pessoa está numa condição como essa, ela começa a ter a visão apenas do problema. E quando se foca no problema, não se enxerga a saída. Mas hoje aqui no Congresso para o Sucesso, você vai aprender a ter visão, mudar o seu foco para que a sua condição ela mude. Mas o primeiro passo para que tudo mude é ter a humildade de pedir ajuda. E é o que você vai fazer agora. Por que eu digo fazer agora? Porque se você procrastinar, a oportunidade vai passar. Vamos fazer o seguinte? Pega o telefone agora e você vai ligar. Se você está fora de São Paulo, você vai colocar o DDD 11 e o número é 3573-3535 ou pelo WhatsApp 11 3573 3500. Não procrastine. Nós estamos aqui para ajudar você, formando uma verdadeira corrente do bem. Essas pessoas que estão aqui atendendo, esses homens e mulheres de Deus, temos aqui pastores, esposas, obreiros, pessoas que um dia estavam sofrendo iguais a você, pediram ajuda, mudaram de vida e hoje estão à sua inteira disposição. Valber, precisando, estamos aqui de plantão, direto da central de atendimento. Estou voltando com você aí no estúdio. Obrigado. Olha, hoje essa mesa está aqui acompanhada do nosso presidente da Assembleia Legislativa, Wellington Moura, o deputado estadual Gilmaci Santos, porque nós vamos ter o Café e Política hoje especial, falando dessa lei que foi finalmente estabelecida no estado de São Paulo, considerando a igreja como serviço essencial. Havia um veto do governador, mas nesta semana que passou, creio que na quinta-feira, finalmente foi reconhecido a igreja como serviço essencial. A gente vai ter que entender por que demorou tanto, por que o governador vetou e por que demorou tanto reconhecer um trabalho que durante a pandemia não parou, né? Um trabalho especial, um trabalho que todas as igrejas, seja ela católica, evangélica, elas realizam, né? E para a gente foi prazeroso, até tanto que foi os 94 deputados que votaram a favor para que essa lei hoje pudesse passar a valer. O deputado Gilmaci Santos, até que está aqui do meu lado, foi um dos autores desta proposição e nós, como presidente da Assembleia, tivemos aí a responsabilidade de pautar. Foi da minha parte aí, pode dizer, até os deputados falaram, olha, Wellington, você foi corajoso, enfrentou o governo, foi para cima, mas eu acho que como um verdadeiro cristão, né, Valber, a gente precisa, sem dúvida, mostrar que a gente está sendo representado. As pessoas perguntam, mas os deputados decidem pelos mais de 45 milhões de habitantes? Mas somos nós que representamos esses 45 milhões de habitantes. Eu acho que vocês não enfrentaram o governador, acho que vocês defenderam o interesse da população, é diferente, né? Valber, você perguntou por que demora tanto. Vamos entender de maneira bem rápida aqui o processo legislativo.
O projeto de lei ele é apresentado, ele é protocolado e ele tem um prazo regimental para correr pauta e passar em todas as comissões. A primeira comissão é a CCJ, Constituição e Justiça, depois a Finanças, né, para ver se a custo. Aí tem as comissão temática, as né? comissões temáticas de méritos. Quando não há, então você tem que passar por tudo isso. Cada comissão tem média de 11 a 13 deputados. E todos têm o direito de pedir vista a esse projeto. Cada deputado que pede vista, você tem 15 dias para devolver. Mas sempre demora. Mas, no caso, o projeto 299, nós conseguimos fazer com que ele fosse de regime de urgência, que não teve que passar por isso. Fizemos um congresso de comissão. Por isso ele até andou rápido na Assembleia. O Congresso é a união de todas essas comissões. Exato. Faz num único dia. Uma análise. Então, uma Analisa análise, tudo. e então ele se vota. Aí foi até rápido. Votamos, urgência, Congresso de Comissão aprovado, foi para o plenário. O plenário também é aprovado por unanimidade. Porém, eu brinco sempre lá na Assembleia, quando chega um deputado novo, né, o deputado, eu brinco sempre, você aqui não aprova projeto, você ganha veto. Você fala, parabéns, você aprovou um veto. Porque quase tudo que chega naquele Palácio dos Bandeirantes, existe a Procuradoria, que esqueci o nome da procuradora-chefe, Bia. Bispa Lia, né? Bispa Lia, porque o pessoal chama ela de bispa, porque ela diz que ela manda chuva, ela manda tudo, né? Não tem nada de bispa, não. Não tem nada de... Mas lá no Palácio, deram o nome dela de bispa, porque diz que ela manda chuva, tudo que chega lá, ela corta. Então, tudo que chega lá é constitucional. E também, esse projeto, existia, o governador garantiu para nós que não ia vetar, que ia fazer o projeto, mas, para nossa surpresa, vetou. Então, por isso que demorou. Aí volta para a Assembleia, aí depois não vamos falar que é a prerrogativa do presidente deliberar ou não, mas falamos isso depois. Nós vamos trazer esse assunto porque você é afetado diretamente. Nós estivemos, durante a pandemia, aí, sofrendo várias restrições. Por isso, o Café com Política hoje está imperdível. Acorda família, não tem história de feriado emendado, não. Até às 10 da manhã, ao vivo, aqui pela TV Templo, canal 10.1 em São Paulo, univervideo.com. Eu quero convidar você daqui a pouquinho a participar da oração conosco. Deixa eu cumprimentar a nossa repórter hoje, a Elis. Seja bem-vinda, Elis, ao Morning Show. Muito bom dia. Oi, Valber. Bom dia para você e para todos que acompanham o Morning Show dessa segunda-feira, 1º de novembro, penúltimo mês do ano. Passou rápido 2021, né? E novembro já começou com chuva. A previsão hoje para esse pré-feriado é de chuva e as temperaturas não vão subir muito, não. Vocês estão vendo agora na tela imagens aqui do Brás. Como a gente pode ver, está chovendo, choveu boa parte da madrugada e a previsão é de chuva para o resto do dia. A mínima hoje fica entre 17 graus e a máxima de 22, mas em algumas regiões, principalmente na região sul ali de São Paulo, Zona Sul, a temperatura tem a tendência de ter uma sensação térmica ainda menor. Vamos falar também de trânsito com essa chuvinha e esse pré-feriado. O movimento aqui na região está um pouquinho menor do que normalmente. Os carros circulam com uma maior facilidade na via, mas a gente tem que chamar atenção justamente para essa questão da chuva para evitar acidentes, ter esse alerta, né, para os acidentes. A gente está vendo agora imagens aqui das rodovias de São Paulo, trânsito bem menos complicado do que no dia a dia do paulista, que a gente sabe que o trânsito aqui é bem caótico. Bom, antes de eu dar os destaques do dia, Valber, a gente tem que falar da greve dos caminhoneiros, que é uma expectativa aí que vem sendo falada nos últimos dias, mesmo com uma adesão menor. Os caminhoneiros resolveram aderir à greve, né, nesse movimento, mas a Justiça fez algumas liminares que proíbem o bloqueio de algumas rodovias. Estas imagens que a gente está vendo agora são da greve anterior, não são de agora. A gente ainda não tem nenhum registro oficial dessa movimentação. Eles tiveram uma adesão um pouco menor, mas vão manter. E o principal motivo dessa greve dos caminhoneiros, Valber, é a questão do aumento do combustível, que a gente sabe que está muito em alta. E a tendência é subir ainda mais até o próximo mês, que é dezembro, último mês do ano. E já os destaques de hoje do nosso programa, a gente vai falar dos trotes, Valber, uma situação bem complicada e que tem atrapalhado os serviços essenciais, tanto do bombeiro quanto da Polícia Militar e também do SAMU. Algumas pessoas ficam fazendo ligações falsas e atrapalham esses atendimentos que podem salvar vidas. Também a gente vai falar do aumento de mortes por AVC, o acidente vascular cerebral em jovens. Uma faixa etária que a gente não acredita muito que pode sofrer disso, mas é um alerta. E também uma notícia que traz fé
e esperança. Nesse mundo caótico em que a gente vive, crianças do Afeganistão ligaram para um canal de TV, olha só, procurando por Jesus. Tudo isso eu conto daqui a pouco, já já. Já volto contigo, muito obrigado. Eu quero convidar você e a sua família agora a participar conosco da oração. O Bispo Marcos Pereira vai interceder por todos nós, por todos os trabalhadores. Então pare tudo que você está fazendo, chegou o momento de falarmos com Deus. E agora, direto do Templo de Salomão, a oração para todos os trabalhadores. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós invocamos agora o seu poder, que se manifeste agora o seu poder sobre a vida destas pessoas que estão acompanhando e também participando desta oração. Eu não sei, não tenho a mínima capacidade de saber, não tenho condições de saber quais são os problemas que este homem, que esta mulher está passando. Mas o Senhor, que sabe todas as coisas, o Senhor que é onisciente, conhece a dor desta mãe, esta mãe que derrama lágrimas diuturnamente pelos filhos, os filhos que são viciados, os filhos que estão envolvidos com más companhias, na bandidagem, na malandragem. Esta esposa, esta mulher que foi traída pelo marido, que foi abandonada com os filhos e está sozinha tendo que criar os filhos porque o marido saiu de casa e nunca mais deu notícias. E ela tem que fazer o papel de pai e de mãe. Talvez não seja isso, seja um problema físico, um problema de saúde. Ela está no hospital, desenganada pela medicina, à beira da morte, no leito de dor, no leito, como se diz, no corredor da morte, porque a medicina, os médicos já desenganaram ela. Então cura ela agora, seja curado aí agora, meu amigo e minha amiga. Em o nome do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo penetra agora no seu corpo, sobre o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés e liberta você de todos os males, cura você de todo o mal. Em o nome de Jesus. Você que tem problemas econômicos, problemas financeiros, problemas espirituais, audição de vozes, visão de vultos, depressão, angústia. Você que é vítima de inveja, de olho grande, de macumba, de bruxaria, seja livre agora. Receba agora o poder de Deus sobre a sua vida e seja livre deste mal, para que você se levante, para que você se anime. Você que está desanimado, receba ânimo aí agora. Você que está com a cabeça baixa, levante a sua cabeça. Você que está pensando em desistir, pensando em dar cabo da sua própria vida, seja livre agora desse mal, desse espírito do diabo, em o nome do Senhor Jesus. Abençoe, meu Deus, todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras, aqueles que vão sair para o trabalho, tenham um dia de trabalho abençoado, porque eu determino agora a bênção, a vitória, o milagre na vida de todos os que creem, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Sei que os problemas vão surgir, sei que as provações virão. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte
do temor. Hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar um cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Quando a morte chega, não há mais o que fazer por quem se foi. E para quem fica, resta a dor, a tristeza e a amargura na alma. Sentimentos esses que caracterizam o luto. Mas não é apenas a perda de alguém que tem causado esse estado de luto. A perda do bom nome, da credibilidade, a morte dos sonhos, dos projetos, a queda crescente no padrão de vida, o desemprego e as dívidas são algumas das situações que refletem o luto financeiro. Assim diz o texto sagrado. E os seus dias de luto chegarão ao fim. Não se renda ao fracasso. Ainda há esperança. Nesta segunda-feira, 1º de novembro, na véspera do dia de finados, vamos levantar um clamor para que Deus tire o luto da sua vida financeira. Você receberá a vida que vem de Deus, verá todas as portas fechadas se abrirem e todos os seus projetos se realizarem. O fim do luto na vida financeira no Congresso para o Sucesso. 10 horas, meio-dia, 15 horas, 18h30 e especialmente das 22 horas até as 23h30 na maior palestra de prosperidade do mundo. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. Você está assistindo Morning Show. Após esta oração, eu gostaria de convidar você a baixar o aplicativo da Bíblia Fiel e Comentada gratuitamente. Você pode ter aí ao seu alcance a palavra de Deus. Todos os dias aqui no Morning Show,
nós temos a meditação e você, uma vez que baixa o aplicativo da Bíblia Fiel e Comentada, você também pode ativar os comentários do Bispo Macedo, a função Pão Nosso para 365 dias. E eu gostaria de convidar você agora a ler conosco a meditação do dia. No livro de Salmos, capítulo 32, versículos 8 e 9. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. O título da meditação já diz: não sejamos burros. Deus fala que é capaz e quer nos instruir, quer nos ensinar. Ele quer. Ele diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Só que muita gente não aceita e age como burros. Burros qual o bichinho? Cavalo e mula. Cavalo e mula. Cavalo e mula, para ser levado, para ser conduzido, precisa de cabresto. Nós não devemos ser assim, nós devemos de livre e espontânea vontade escolhermos ser instruídos por Deus. Porém, isso tem que ser de livre e espontânea vontade. Ele diz: sob as minhas vistas te darei conselho. Deus, Ele é capaz, Ele quer nos aconselhar sobre todas as coisas. Então não resista à voz de Deus, não resista à palavra de Deus, à escolha de cada um de nós. Quando nós escolhemos nos submeter, nos humilhar diante de Deus, reconhecendo o tamanho da sua sabedoria, e quando nos colocamos debaixo da sua poderosa mão, da sua poderosa palavra, Ele nos abençoa, Ele nos aconselha, Ele nos instrui sobre como agir, sobre o que fazer, sobre o que pensar, sobre o que falar. Mas aí depende da sua fé. Se você escolher, Deus é capaz, Ele quer fazer isso pela sua vida. E o bispo conclui: use a sua inteligência. Inteligência todos nós temos, mas nem todos querem usar. Principalmente numa sociedade em que as pessoas hoje têm preguiça de pensar, preguiça de entender a situação. Então, você pode todos os dias meditar conosco na palavra de Deus e assim pedir ao Espírito Santo que abra o seu entendimento. Hoje, às 18h30, o Bispo Macedo estará aqui no Congresso para o Sucesso, noite especialíssima, uma vigília especial começando às 18h30. Apesar das reuniões seguirem em seus horários normais, agora às 10 da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, às 22 horas, mas hoje esse grande encontro com o Bispo Macedo aqui no Congresso, que vai trazer essa inteligência da fé, essa sabedoria que vem do alto, que vem do Espírito Santo. Você é o nosso convidado a participar hoje aqui no Templo de Salomão, deste grande momento que será às 18h30, a presença do Bispo Macedo no Congresso para o Sucesso. Eu quero cumprimentar lá na nossa esplanada, o Franklin está por lá. Franklin, muito bom dia. Daqui a pouquinho eu vou voltar mais com você aí para a gente falar sobre as estatísticas da igreja durante a pandemia. Mas as portas do templo já estão abertas e está acontecendo agora mesmo a reunião das 7 da manhã. Exatamente. Bom dia, Valber. Bom dia aos deputados Gilmaci, Wellington. Bom dia a todos que estão aí no estúdio. Bom, é isso mesmo, Valber. As portas do templo estão abertas. Hoje é um dia especial. Hoje é dia de abrir a visão, abrir o entendimento, buscar a sabedoria. Se tem algo que não se encontra em livros, é a sabedoria. Porque a sabedoria é um dom de Deus. E a pessoa que traz esse entendimento, ela busca. Ela entende que ela tem que fazer a parte dela, que ela tem que manifestar essa fé. E a pessoa que tem sabedoria, Valber, ela vai saber lidar em toda e qualquer situação na vida dela. Então, não importa qual a sua religião, não importa qual obstáculo que você tenha que vencer, não é chuva, não é mau tempo que pode te parar. Se você quer realmente essa sabedoria divina, se você deseja realmente um pacto com a palavra de Deus, esteja hoje conosco, como você já disse, o dia inteiro, e especialmente hoje, às 18h30, que eu tenho certeza que não só a experiência, mas sim a sabedoria divina que Deus tem dado ao Bispo Macedo será transmitida a todos que estiverem conosco hoje. Então, vamos lutar e ter a certeza da resposta. Aqui na Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás, nós aguardamos a todas as pessoas. Valber. Muito obrigado, Franklin. Eu já volto contigo daqui a pouquinho.
mas fica atento aí que a gente vai te chamar a qualquer instante. Estamos aqui. Tá ligado? Hoje no nosso Café e Política, café e comida, hein? Porque hoje a gente já comeu pra caramba aqui, hein? Comemos bastante aqui e agora prontos para responder as perguntas. Né? Devidamente alimentados, os nossos deputados Agora temos devidamente força para alimentados. responder o que for preciso. Bom, a visita do Wellington na condição de presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e do Gilmacy Santos é exatamente para tratar sobre a lei que foi finalmente aprovada na Assembleia da essencialidade da igreja em tempos de guerra, em tempos de pandemia. A igreja, a partir de agora no estado de São Paulo, é lei, se tornou serviço essencial. E vocês podem falar melhor por que essa lei demorou tanto, por que foi tão difícil reconhecer um trabalho que é aberto diariamente, é um trabalho contínuo, não é um trabalho esporádico, nem a pandemia freou o trabalho da igreja, porém o governo considerou que não era essencial. Valber, a gente logo no início, quando deu início à pandemia, a gente enfrentou aí uma série de situações na qual o governo começou a dar início, então, aos fechamentos, tanto que fechou o comércio, começou a reduzir horários. Então, começou a trazer uma preocupação para a gente que é cristão, e não só para a gente, nós dois deputados, mas para vários deputados, seja o católico, aqueles que representam os evangélicos. Nós temos uma frente parlamentar evangélica com mais de 14 deputados, e então fomos num governador. Até quando eu fui falar com o governador, falei, governador, não vai fazer nada em relação às igrejas, né? Na época eu era até vice-líder do governo dele, quer dizer, eu era aquele que ajudava o líder do governo a articular com os deputados as votações que eram do projetos do governo. E o governador, olha, não tem jeito, vamos ter que fechar, não vai ter jeito, a gente vai ter que realmente tomar uma atitude drástica. Eu falei, governador, mas a igreja é um serviço essencial, a igreja está ajudando as pessoas, a gente está aqui para colaborar até mesmo. Só que, infelizmente, o governador não deu ouvidos. E, diante disso, ele tomou uma atitude que, ao nosso ver, foi totalmente drástica. Ele foi e fechou as igrejas. Então, nós fizemos uma mobilização, os deputados, para poder ir lá falar com ele. E nisso, ouvimos ali, então, tem um conselho, né, de hoje da saúde que responde, na qual o governo ouve ali para poder tomar decisões. Fomos falar com esse conselho, chamamos lá todos os deputados da Frente Parlamentar Evangélica, participou, mas tudo em vão, né, Gilmacy? O deputado Wellington, eu me lembro que nós tivemos uma reunião no Palácio, essa reunião, inclusive, estavam os deputados federais também. E o governador, naquele dia, se comprometeu, ele mandar o projeto de lei para a Assembleia para nós aprovarmos. E naquele mesmo dia, ele apresentou um decreto. Então, existe até uma diferença entre decreto e projeto de lei. O decreto é uma decisão única e exclusiva do governador, Valber. O governador ele pode, no mesmo momento que ele quer, fazer ali um decreto, eu coloco as igrejas como serviço essencial. Aí ele chamou os deputados federais, os deputados estaduais, que representam a Frente Evangélica, e anunciou para a gente, olha, pessoal, a partir de agora, as igrejas vão se tornar serviço essencial, fiquem tranquilos, despreocupados. Foi a mesma coisa de nada. Passou 2 dias depois, o Ministério Público entrou com uma ação pedindo ao governador para que ele fechasse as igrejas novamente. Aí, no dia seguinte, o Ministério Público chamou nós deputados, fez uma reunião em conferência, né? Aí e conversou com a gente, todo mundo explicou que as suas igrejas estavam seguindo as normas, as restrições da OMS, distanciamento, álcool em gel, aliás, álcool, né, passando nas mãos das pessoas. Quer dizer, todas as igrejas estavam cumprindo as regras, mas mesmo assim o responsável do Ministério Público, o procurador, ele tomou uma decisão no dia seguinte e falou, eu quero que as igrejas fechem. Aí, nesse momento, o governo começou a avisar os deputados, avisem as suas igrejas que a partir de amanhã a igreja vai fechar. A gente falou, peraí, o governador, passa essa responsabilidade. Se o governo não fizer o que o Ministério Público quer, o que eles vão fazer? O Ministério Público aciona a Justiça. E a Justiça, deixa a Justiça decidir, deixa a Justiça tomar a sua decisão. Não entra numa irresponsabilidade dessa. Eu acho que nesse momento foi até cômodo para o governo. Né? Naquele momento, na verdade... Poderia se ausentar da sua responsabilidade. Nós entendemos que quando ele chamou toda a frente,
a bancada evangélica, estadual, federal, disse, ó, nós vamos fazer o decreto, tá tranquilo, todos nós fizemos festa, saímos daí contentes, anunciamos para todo mundo. E disse que ia apresentar um projeto de lei para a Assembleia para poder garantir que nunca mais teria esse problema. Porque qual a diferença do decreto, Valber, e do projeto de lei? O decreto, ele é válido naquele momento, enquanto aquele governador está ali. Quando manda um projeto de lei e se é votado, então, se vier um outro governador, agora não quero mais. Aquele decreto ele pode ser desfeito e nós temos que passar tudo de novo. Então, por que o projeto de lei? É para garantir que, por mais que mude de governo, pode passar 10, 20 anos, aquele projeto continua valendo. Para mudar aquela lei, terá que se fazer uma outra lei. Exatamente. Mas foi cômodo, Valber, para o governo fazer isso. Aí ele tirou a responsabilidade dele, que no fundo ele estava obedecendo a decisão do Ministério Público. Ministério Público, mas também obedecendo e ajudando, vamos dizer assim, aqueles médicos que estavam ali, que era aquele centro de contingência dele, né? Que no fundo não queria que as igrejas permanecessem abertas. Mas aí fica difícil, porque estava ajudando aquelas pessoas, mas a maior parte da população não, porque a gente viu que a gente sabe que a igreja ela traz uma estabilidade emocional para a pessoa, ela traz uma estabilidade espiritual. E naquele momento tão difícil em que as pessoas estavam realmente precisando dessa estabilidade, a maior parte da população foi tudo fechado. A gente viu aí inúmeras fotos de pessoas ali na porta das igrejas, tudo fechado, e a pessoa buscando, querendo essa estabilidade que vem de Deus, que vem do Espírito Santo. Foi muito difícil para a gente conseguir entender. Até agora eu acredito que a gente não conseguiu entender, né, decisão tomada olhando só para um lado. Sim, eu vou ser radical aqui. Eu acredito o seguinte, a maioria desse povo, não estou generalizando, o Ministério Público, imprensa e outros setores que brigaram, fiquem em casa, são de esquerda. E a esquerda odeia a igreja. A esquerda é contra a igreja. Nós temos isso dentro da Assembleia. Nós temos uma bancada de esquerda radical que já falaram para mim, para o deputado Hélio e os demais, o Sebastião, a dona Edna, que tudo que nós fizermos, Altair, eles vão ser contra a gente. Mas o que mais nos incomodou, Gilmaci, foi o governador ter, num dia, feito um decreto e passou 3 dias depois ele voltar atrás. Isso pra gente ele foi acatou horrível. a decisão do Ministério Público, não deixou que a justiça julgasse, Valber. Então, e ele simplesmente rasgou aquilo que ele fez. Isso aí, pra nós foi horrível. ele mentiu para a gente, ele mentiu para os deputados. Foi uma coisa feia. E é difícil acreditar num governo que não tem palavra, um governo que fomenta o carnaval, que sai a público dizendo que é o maior carnaval do Brasil e considera a igreja um serviço não essencial, que muitas vezes é a única que se importa com aquele que ensacou o familiar e morreu de Covid, porque até isso no decreto os governos do Brasil tiraram a sensibilidade. A pessoa teve que velar os seus mortos a 30, 50 metros de distância, como se fosse um morto radioativo. Eu não sabia se a gente estava em Chernobyl ou se estava em São Paulo. Então é difícil acreditar, difícil não, é impossível acreditar em alguém que não tem palavra. E alguém que tem 2 discursos. Você disse bem, Gilmaci, convenientemente o Ministério Público trouxe a mesma vontade do governo do Estado de São Paulo contra as igrejas. Mas não vetou outros setores, não vetou outras circunstâncias que a gente esperava que o Ministério Público se posicionasse e ele simplesmente não entrou em questão. E olha como é incoerência, porque os ônibus continuaram lotados, os metrôs continuaram lotados nesse período. Então, por que também não aumentou a frota de ônibus, não aumentou a frota de metrô, sendo que as pessoas tinham que trabalhar? Quer dizer, por que foi tão radical, tão duro as decisões para as igrejas, e não foi tão radical para o transporte público, que viveu lotado durante todo esse momento? O governo tem moral de impor alguma coisa às empresas de transporte público? Olha, ele poderia tomar essa decisão. Juridicamente, constitucionalmente, sim. Mas, infelizmente, né, o poder econômico ainda fala muito alto no nosso país, no nosso estado, nos municípios. E enfrentar uma empresa como o transporte público, né? Tem muito poder, aspas aqui, muito poder ainda,
e ainda falta muita coragem de alguns governantes enfrentar isso para valer. Então nós temos agora, finalmente, a igreja como serviço essencial. Eu quero voltar lá na esplanada, eu não sei se o Franklin já está lá com os dados, como a igreja atuou em período de pandemia, fechadas suas portas, mas a palavra de Deus não parou. E nós saímos às ruas e fomos ao encontro dos mais necessitados. E agora que chegou a pandemia econômica, agora que está chegando a conta dos hospitais de campanha que nunca foram usados, agora que está chegando a conta dos produtos superfaturados, agora que está chegando a conta dos comércios fechados e o Brasil está enfrentando uma crise econômica, juros altíssimos, a inflação voltou, agora eu quero ver quem vai desconsiderar a igreja como serviço essencial, porque agora todo mundo lava as mãos e diz que fez o que foi possível durante a pandemia. Franklin, quem é o pastor que está com você aí da evangelização para falar mais sobre o trabalho que a igreja desenvolveu durante a pandemia? Eu estou aqui com o pastor Ricardo, ele que é responsável desse trabalho com o grupo da evangelização, ele que está à frente desse trabalho, ele pode falar, né? Quais foram os dados, Ricardo, do trabalho que foi feito através nesse momento difícil? Antes de falar dos dados, é importante salientar que o trabalho social da igreja, ele não atuou apenas durante a pandemia. Muito antes da pandemia, nós estávamos dentro das comunidades, da periferia, levando o auxílio social e principalmente espiritual para estas famílias. Obviamente, durante a pandemia, esse trabalho ele foi acirrado, ele foi maior. Só para o senhor ter uma ideia, durante a pandemia foram mais de 1 milhão de cestas básicas entregues, mais de 1 milhão de famílias em todo o Brasil. Lembrando que os nossos templos estavam fechados. Quer dizer, se os templos estivessem abertos, esses dados seriam exponencialmente maiores. Mesmo com os templos fechados, tendo ali a dificuldade da arrecadação de alimentos, nós conseguimos alcançar mais de 1 milhão de famílias através do projeto social da igreja. Tá vendo, Valber? As pessoas precisam entender e enxergar isso. Isso está mais claro que o sol do meio-dia. A pessoa precisa entender qual é a essencialidade da igreja na vida das pessoas, né, Ricardo? E vocês encontram pessoas passando por situações, fala uma experiência que você viu de pessoas na extrema miséria, passando fome, famílias, conta aqui um pouquinho pra gente. Durante essa pandemia, lá mesmo no auge, no lockdown, nós encontramos uma mãe cujo o pai de família havia morrido por conta da Covid, e essa mãe com 5 filhos dentro de casa, sem poder sair, sem ter o que comer, sem ter trabalho, filhos pequenos, o pai havia morrido porque tinha uma comorbidade, acabou contraindo o vírus e acabou morrendo por conta da Covid e não tinha ninguém ali para ajudar aquela mãe. Se nós não tivéssemos alcançado esta mãe, essa família, o que seria dessas crianças, o que seria desta família? E assim como ela, como a gente viu, a gente fala de 1 milhão, mas é pouco. O que a gente fez ainda foi pouco, por quê? Por conta da necessidade. A necessidade era muito maior. Obviamente, se os templos estivessem abertos, nós teríamos feito muito mais. E hoje, agora, nós continuamos, né? O trabalho não parou. O trabalho continua, porque ainda continua a pandemia econômica agora no nosso país. E quais são os projetos, qual o objetivo agora do grupo de poder alcançar e ajudar mais pessoas? Além do projeto Unisocial, que visa levar a assistência social, principalmente espiritual, para as comunidades, nós temos também o Anjo da Madrugada, que trabalha com aqueles que estão em situação de rua. Nós temos também, por exemplo, amanhã é o dia de finados. Nós teremos em todo o Brasil o projeto Consolador, que procura levar, principalmente para estas famílias. Amanhã nós teremos muitas mães que enterraram o seu filho por conta da Covid. Nós teremos muitas esposas que enterraram o marido por conta da Covid. Então amanhã nós estaremos fazendo esse trabalho de evangelização nos cemitérios, levando consolo, levando a palavra de Deus que dá o consolo a estas famílias. Se é que pode falar isso, né, Valber? Amanhã, então, será o dia de finados, um dos mais tristes de todos, porque imagina quantas pessoas enterraram os seus familiares nesses 2 últimos anos que tivemos devido a essa situação. E o Consolador e o grupo de evangelização e esse grupo que tem ajudado fisicamente, espiritualmente, né, psicologicamente, a vida de tantas pessoas, milhares de pessoas em todo o Brasil. Então, é só a pessoa parar
e pensar um pouquinho, né? E entender a importância de ter as igrejas abertas, a importância desse trabalho da continuidade e ser investido, porque vale a pena frisar, Valber, que também existem pessoas que nos assistem agora que têm condições de investir nesse trabalho, que também pode ajudar, nos ajudar a ajudar outras pessoas, né, Ricardo? Com certeza, a doação ela é muito importante, porque nós fazemos esse meio de campo, né? A gente recebe a doação daqueles que podem ajudar e levamos, nós temos acesso a essas famílias que estão nas periferias, que estão nas comunidades, que não têm condições. Inclusive, nesse ano, no final do ano agora, a gente entrou na pandemia da fome, né? Nós temos visto várias famílias catando lixo, catando resto de comida estragada. Por quê? Porque não tem nada para dar para sua família. Então é nesse período ainda mais que nós precisamos intensificar o trabalho social da igreja. Ricardo, e se alguém quiser, a pessoa que está nos assistindo agora, ela quiser ajudar, como que ela faz para poder ajudar, seja economicamente, seja fisicamente, presencialmente aqui, trazendo alimento, como que ela pode fazer para participar desses projetos? Cada templo da Universal, ele é um ponto de arrecadação. Aqui no Templo de Salomão nós temos o nosso ponto de arrecadação de alimentos. Essa pessoa pode passar aqui, ir na igreja mais próxima à casa dela e fazer ali a sua doação. Quem pode doar mais, dê mais. Quem não pode, está sobrando, é 1 quilo. Não tem problema, 1 quilo que você dá vai ajudar. Ou financeiramente também você pode fazer a sua doação em algumas de nossas contas, por meio do Pix. Também em algumas das contas você pode ajudar, que nós estaremos endereçando esses valores também para a compra de cestas básicas, para poder alcançar essas famílias que estão tão necessitadas. E quando você faz o bem a alguém, na verdade você está fazendo bem a si mesmo. Aí o ponto de arrecadação, que fica bem ao lado aqui do Templo de Salomão, você pode chegar aqui a qualquer momento, o dia inteiro eles estão ali à disposição para receber os alimentos, para encaminhar as pessoas necessitadas, e isso em todas as igrejas universais, então, Ricardo? Exatamente. Cada igreja universal se tornou, durante a pandemia, um ponto de arrecadação de alimentos para que nós possamos alcançar mais famílias. Porque, como eu disse, eu dei esses dados aqui, mas quando a gente entra na comunidade, a gente vê que a situação é muito pior. Às vezes a gente fala, 1 milhão de cesta básica é muito. Não, foi pouco. A gente poderia ter feito muito mais caso os templos estivessem abertos. Agora que estão, a gente pode alcançar essas pessoas também. Então tá certo. Aí, Valber, então é essencial que as igrejas estejam abertas para poder realmente receber essa ajuda, para poder repassar de forma sábia, né? Porque nós fazemos não é entregue para qualquer pessoa, fala, estou passando fome e já recebe a cesta básica. Vocês vão lá presencialmente, vocês veem a real situação da família e essas cestas básicas, esse alimento, essas ajudas que chegam até nós são encaminhadas de forma bem sábia a ver. Exatamente. Nós temos os nossos voluntários que fazem esse cadastro pré-recebimento da cesta. Esse cadastro é feito minuciosamente, o nosso voluntário vai lá ver a real situação daquela família, se realmente ela está precisando. Quando vê a necessidade, a gente vai, faz o cadastro e assim dá o auxílio. E o principal não é o auxílio físico, não é o alimento físico, é o alimento espiritual que vai junto. É a palavra de Deus que é o que transforma a vida dessas famílias. Tá aí, Valber, falar mais o quê? Tá aí a oportunidade para quem quiser também fazer parte desse trabalho. Ela pode procurar qualquer igreja universal ou através das contas apresentadas. Mas, como eu disse, a pessoa, quando ela estende a mão para dar, é porque ela também tem a mão pronta a receber. Isso é fato, isso é bíblico. E a pessoa que quer fazer isso, ela pode fazer hoje mesmo, com certeza. Essas pessoas necessitadas vão receber ajuda, Valber. Muito obrigado, pastor Ricardo. Deus abençoe o trabalho da Evangelização Universal. Franklin, daqui a pouquinho eu volto contigo. Obrigado. Tá certo. A gente viu aí dados de doações de cestas, acolhimento, até visita aos cemitérios. Inclusive, amanhã a gente terá uma grande ação em todo o Brasil, nesse dia de finados. Mas, fora isso, eu creio que o apoio emocional e espiritual é o mais essencial, porque realmente a pandemia tirou muita gente das famílias. E a dor, o vazio que fica, é só o Espírito Santo mesmo para confortar essas pessoas. Você imagina, né, Valber? As pessoas que perderam seus familiares, que perderam ali os seus amigos, porque todo mundo aqui conhece alguém. Eu estava conversando com o Gilmaci perdeu 2 irmãos, né, Gilmaci? 2 irmãs e um sobrinho em menos de 3 meses. Quer dizer, imagina a dor que a pessoa sente, quem ela vai recorrer no momento da dor?
Só existe uma pessoa, o nosso Deus, né? O Senhor Jesus. Então, nessa hora é onde, imagina ela ir recorrer e pedir uma oração a um pastor, e naquele momento, quando ele vai pedir, a igreja está fechada. A igreja seria tão essencial naquele momento para levantar a autoestima daquela pessoa novamente, e ela perder essa oportunidade por causa de uma lei, de uma proibição das igrejas porque ficarem nós fechadas. entendemos que um Estado laico é alguém que respeita a religião, a crença de todos. A pessoa, de repente, que toma esse tipo de decisão, ela fala, eu não preciso do Senhor Jesus para me confortar. Mas, no mínimo, como governante ou como representante, ela tem que respeitar a necessidade daqueles que precisam, daqueles que reconhecem. Eu preciso de Deus, né? Essa é a diferença. Eu acredito o seguinte, os governos, né, embora nós ouvimos falar que os governos aqui no estado de São Paulo é um governo liberal, de centro, etc. A maioria dos governos, eles querem que o povo dependa totalmente do Estado, em todos os sentidos. Quando se fala de Estado laico, mas você vê uma religião que predomina. E as igrejas têm esse trabalho de ajudar espiritualmente e levar o povo ao conhecimento dos seus direitos. Deus fala, a Bíblia fala, o meu povo sofre por falta de conhecimento. E a igreja leva esse conhecimento para as pessoas. E isso, para o Estado, para certos governantes, não é bom. Então, quanto mais tempo eu manter uma igreja fechada, as pessoas vão continuar sem conhecimento dos seus direitos, o que elas podem fazer, o que elas têm direito na vida, né? E eles vão continuar dominando sobre elas. Eu entendo dessa forma, espiritualmente falando. Mas foi um controle social que um cuidado com a saúde da população. O que nós percebemos durante a pandemia foi o governo exercitando o controle social. Então ele começou a dizer, olha, você fica aí, você fica lá. Não, você não pode abrir. Não, você pode abrir. Então a gente percebeu um exercício de controle social. E, infelizmente, não se evitaram as mortes. Agora vem um grande problema econômico. Muitos comércios fecharam as portas, não tiveram fôlego financeiro para voltar. Nós temos hoje pessoas com depressão, desejo de suicídio. Nós temos hoje famílias que foram para o desemprego. E por mais que o governo dê ajuda, auxílios econômicos, ele tirou a maior liberdade que o ser humano tem, que é a liberdade do trabalho, de poder ir e vir livremente. Então, nós temos aí muitas questões a serem resolvidas. 2022 será um ano em que as pessoas têm que lembrar esses mandos e desmandos e usar o poder que você tem aqui, ó. Esse aqui, ó, o governo treme quando você faz uso dele. Por isso você tem que aprender a pensar e tomar decisões baseadas na sua fé. Não é naquele que vai te favorecer, mas naquele que não vai afrontar a sua fé. A nossa repórter, a Elis, tem também uma pergunta para os nossos deputados. Elis, bem-vinda e já chega chegando, hein? Pode perguntar. Aproveitando que eu estou acompanhando hoje esse quadro, né, com a presença dos deputados, eu tenho uma pergunta que também é do interesse da população, que não entende como funcionam esses bastidores da política. Conseguir a derrubada desse veto e tornar novamente as igrejas serviços essenciais foi difícil? Como é que vocês fizeram essa articulação aí nos bastidores da política? Bem, obrigado, Elis, pela pergunta. O que acontece? Na terça-feira, o governador havia viajado para Dubai, foi numa feira de entretenimentos ambientais até, para ver a questão do que pode trazer para o nosso estado. O vice-governador se ausentou por questões pessoais, então o presidente da casa, ele assumiu o governo. E nesse dia nós demos posse ao Carlão Pignatari como presidente, como o governador, e eu sou o primeiro vice-presidente. Obviamente, então me tornei o presidente da Assembleia. Eu deixei sempre muito claro para ele que no momento que eu assumisse como presidente, eu iria derrubar esse veto. Então, conversei com os deputados, fomos de liderança por liderança, conversei com o líder do governo, fui no Palácio do Governo até mesmo para poder deixar claro, falar, eu vou derrubar o veto que faz com que as igrejas se tornem serviços essenciais. Havia um pouco de resistência, só que eu deixei muito claro a minha decisão. E o presidente da Assembleia, ele tem essa decisão de poder pautar o que ele quer, seja em acordo ou não acordo. Então foi o que fizemos. Pautamos o projeto. Naquele momento, quando pautamos o projeto, não, pautamos a derrubada do veto. E quando pautamos essa derrubada, os 94 deputados, num comum acordo,
Aí as pessoas perguntam, deputado, mas como assim um acordo? O acordo que a gente fez foi pautar projetos de alguns deputados, de interesses de algumas bancadas, pautamos esses projetos, os deputados ali ficaram, vamos dizer assim, pô, ficamos felizes, vamos fazer um gesto. Não é que todos os deputados queriam que o projeto passasse, não, né, Gilmaci? Eles não queriam que não é todos que tinham esse acordo, vamos dizer, eu gosto das igrejas, não, tem muitos lá que odeiam a igreja. Mas eles tiveram que engolir seco porque fizemos esse acordo. Eu vou pautar o projeto de vocês, ao mesmo tempo vocês também fazem esse gesto para a gente, porque quando eu assumir de presidente, eu vou sempre tentar ajudar os deputados também nos projetos que eles têm interesse. Mesmo porque, desculpa, Edson, só para explicar um pouquinho para a repórter Elis, né? Elis, como funciona o processo legislativo aqui na Assembleia Legislativa? Ele é um sistema presidencialista. O presidente da casa, ele tem o poder de pautar, ele que decide as pautas diárias. Nós temos um colégio de líderes, onde os líderes partidários se reúnem para debater uma possível pauta. Porém, esse colégio ele não é deliberativo, ele é consultivo. O presidente ouve, se quiser. Agora, a decisão de pautar ou não é do presidente. Ele decide, vou pautar tal projeto, ele pauta e não tem o que fazer. Então, foi uma atitude do deputado Wellington, que assumiu como presidente de coragem, de determinação, porque com certeza o governo também não queria isso, lutou bravamente. O atual presidente não iria também pautar? O atual presidente não iria pautar, porque é governista, é do PSDB também, desculpa falar aqui o nome de partido, é do PSDB, não pautaria nunca. Então, Deus faz as coisas sempre de maneira correta, certa. É o que você disse, Valber, o dedo faz a diferença. E o Hélio estava na hora certa, o Hélio foi colocado, Deus colocou essa viagem do governador, enfim, na hora certa para que o Hélio assumisse e pautasse esse veto. E agora é lei. Depois que, então, derrubamos o veto, depois você passa o número da lei, Gilmaci, derrubamos o veto. O governo haveria 2 dias, 48 horas, para poder, então, sancionar. Aí ele é obrigado, o governador não tem o que fazer. Eu tenho que engolir a decisão que os deputados tomam. Então, a prerrogativa passa a ser dos deputados. Então, como eles não assinaram, devolveu para casa, 48 horas depois, que foi sexta-feira. E sexta-feira pela manhã, então, nós fomos e sancionamos. Ao mesmo tempo que a gente aprovou, nós também promulgamos o projeto. Se tornou lei. É a lei até 17 mil... 17 mil, para você anotar aí, saiu no Diário Oficial de sábado também, 17.434. Lei 17.434 de 2020. E ela passa 2020. A valer naquele momento. Então, desde sábado, as igrejas são serviços essenciais. O que isso diz? Se houver novamente, que todos nós no país, no estado de São Paulo, não queremos, qualquer catástrofe, qualquer evento de pandemia, as igrejas são serviço essencial. E a democracia venceu. E a democracia. Sim, com certeza. Então agora a lei se sobressai diante de qualquer decreto. O governador agora não pode chegar e falar assim, não, vou fazer um decreto tirando a igreja. Opa, não. Nunca mais. Essa é a importância de termos representantes nas câmaras, seja municipais, estaduais e federal. Porque nós precisamos de pessoas que estejam ali representando a nossa fé. Nós não queremos nada em detrimento de outros, mas nós queremos sim a justiça. E você tem que ter essa consciência. Cada vez mais nós seremos alvos de perseguição por causa da nossa fé e nós precisamos ter lá nas casas legislativas representantes que defendam a pregação do Evangelho. Fica a dica para 2022. Deputado Wellington, muito obrigado por ter vindo ao nosso Café e Política. Obrigado, Valber, obrigado a Deise, obrigado também a Fabiola e o Gilmaci. E será sempre um prazer a gente poder falar mais um pouco de política, porque a política é importante para a população sempre saber o que os deputados fazem, tanto na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais e também na Câmara Federal. Deputado Gilmaci, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado, Valber, agora de maneira correta, Fabiola. Obrigado, sempre um prazer, uma alegria poder estar participando do Morning Show e à disposição sempre que precisar. Fabiola também já vai ficando por aqui. Fabiola? Muito obrigada por todos esses esclarecimentos, porque eu tenho certeza que do jeito que foi para mim, foi para o pessoal em casa também. Muito